podcast de Gineco Pra Gineco. e hoje com a participação de um hospital que era uma incógnita pra gente. Hospital Caxias D'Or, a residência do Instituto D'Or, né? E eu conversando com Flávia Oliveira e Gabriela Figueiredo, duas residentes do Caxias D'Or. Eu conversando com Flávia no making off, ela me disse que já são 7 anos de residência. Né? E a gente quer entender, completamente. porque eu tenho certeza que a nossa audiência ali desconhece muita coisa, né? Até que vocês estão dentro do programa de residência médica, do Coreme. Isso a gente quer entender. Além, obviamente, de saber como é que é a experiência, a jornada de vocês como residentes. Né? R1, R2, R3. Flávia como R2, Gabriela como R3. Já, enfim, R3. Gratinando, né? Pronta para o mercado o ano que vem, com seu RQE, as duas com RQE, e a gente vai querer também saber o que elas querem ser quando crescer. Né? Obstetras, ginecologistas, vão mesclar, como é que vai ser essa vida? Qual a especialidade? Mas antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e dá aquele like para gerar o engajamento. então eu vou deixar vocês à vontade. Para vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Eu acho que as pessoas se conectam com pessoas, né, e histórias. E vocês são referências, eu tenho certeza, com certeza, para muitos internos, muitos estudantes, né, de faculdade de medicina que ainda querem ingressar numa residência. Então, a história de vocês, como que vocês chegaram até isso, é muito importante. Então, comecem aí contando um pouquinho pra gente. Pode escolher quem vai falar primeiro. Então, a medicina em si, eu acho que sempre foi uma certeza pra mim, mas a GO eu fui me descobrindo aos pouquinhos. Durante o curso, eu fui chamada para fazer uma monitoria de GO, na verdade, e aí comecei a estudar um pouco mais que o habitual e gostar do que eu estudava, mas no internato, quando a gente começou a rodar, eu odiava obstetrícia. Era tipo assim, nunca farei isso na minha vida, e sempre gostei muito da área cirúrgica. E aí, o tempo passou, enfim, depois que eu acabei a faculdade, pensei, cara, eu vou ter que descobrir, né, o que eu quero fazer para residência. E fui pesquisar logo depois que acabei a faculdade, então não acabei a faculdade sabendo. Pensei que GO poderia ser uma possibilidade, pensando mais no lado cirúrgico ginecológico, né? E foi aí que eu entrei na GO pensando nesse lado. Hoje eu sou apaixonada pela obstetrícia. Você fez a sua faculdade de medicina aonde? Eu fiz em João Pessoa, na Paraíba, no Unip. Sou paraibana, fiz faculdade lá e vim fazer residência aqui no Rio. E já foi emendando direto? Passou algum período? Passei 1 ano entre... Terminei minha faculdade, passei 1 ano depois que eu entrei na residência. Esse 1 ano foi aquele ano sabático, pensando? Na verdade, você foi trabalhar em muito trabalho. Acho que foi o ano que eu mais trabalhei desde que eu me formei, mais do que no meu R1. Eu trabalhei muito, muito. Eu já sabia que eu queria sair de uma pessoa, queria viver uma experiência nova, enfim. E aí eu resolvi trabalhar muito para ter o meu dinheiro, juntar um pouquinho. E poder Você trabalhava em clínica da família? Urgência, emergência, lá na Paraíba. Lá na Paraíba. E aí, sempre pensando na sua residência e na saída da Paraíba. Provavelmente São Paulo, Rio. Sim. Rio era uma coisa que já estava no seu... Não muito. Eu acho que as pessoas que são de fora do Rio, elas sempre têm um pezinho atrás, têm um medo. A visão do Rio para as pessoas de fora é um pouco diferente do que realmente é o Rio. Mas... Por motivos pessoais, você achou que tinha que ser o Rio de Janeiro. Exato. Tá. Acabou chegando. Vamos lá, Flávia. Eu sou do Rio. Eu fiz faculdade... Aqui, na verdade, os meus pais são médicos, né? Os dois são gastro. Que legal. Eu fiz faculdade na Souza Marques, aqui no Rio. E eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer pediatria. Eu não queria fazer gastro. Achei, não, quero me rebelar contra os meus pais, vou fazer outra coisa diferente. Não vou me associar. Não vou me associar. Entrei querendo fazer pediatria. Durou 2 semanas. Depois da primeiro contato com pediatria, eu falei, não é isso que eu quero. E no começo da faculdade eu gostava bastante de clínica médica, fisiologia, fisiopatologia do sistema gastrointestinal. Eu falei, tá bom, vou fazer gastro.
No e meio... seu pai e sua mãe falando. Brilhando os olhos. Meus pais falavam... Eles interferiam de alguma eles forma? não interferiam. Não interferiam, mas tentavam plantar uma semente, ou não? Na verdade, não. Assim, quando eu falei que eu queria fazer medicina, meu pai falou, você tem certeza? É tão difícil, a vida é tão difícil. Mas foram eles sinceros. foram muito sinceros. Me apoiaram, mas deram a real. Assim, não são 1000 flores, não é tranquilo. É uma vida corrida, complicada. Quando eu comecei a soltar um comentário ou outro, gastro é legal, posso ir ver um exame? Meu pai ficou muito animado. E aí ele, ficava muito feliz, me levava pra ver endoscopia, essa é a maior pressão que o pai pode fazer. Pois mas aí quando a gente né? conversava, ele falava, não, mas você tem que fazer o que você quer, o que você gosta. Aí eu, tá bom. E aí veio a pandemia foi no meu 4º ano da faculdade. E durante a faculdade eu entrava em ligas, mas eu entrava liga de GO, liga de dermato, cirurgia, tudo, pra ver o que eu gostava. E durante a pandemia, quando a gente não tinha aquela pressão de, tipo, estar no serviço todos os dias, ter que muito estudar, online, né? Era muito online. A minha turma demorou para voltar, né? E aí, quando eu estava em casa, eu comecei a estudar por conta própria e teve uma hora que eu percebi que eu só estudava GO. No meu tempo livre, eu só estudava GO. Eram as coisas que eu mais gostava. Comecei a acompanhar plantão, fui pro Carmela Dutra, fui pro Miguel Couto e vi que era aquilo que eu gostava. Aí dei a notícia pros meus pais, eles não ficaram muito felizes, mas também super apoiaram. E foi isso, foi muito natural, assim, muito orgânico. Sim, teve algum médico dentro dessas unidades que te chamaram a atenção, que você olhou e falou assim, gostei, quero ser igual a ele? Eu tive professores, assim, muito especiais na faculdade. GO é uma grande cadeira na Souza. Eu fiz Souza Marques. Lá em Cascadura, nessa época. Lá em Cascadura. Hoje em dia na Barra. Mas na minha época eu pegava a linha amarela, a linha vermelha para ir para Cascadura. Eu tive professores, assim, muito especiais. Tiveram 2 que realmente, assim, me acolheram. Foi o Alberto Borges, que ele é hoje do Carmela Dutra. Sim. E a Daniele Deveza, que ela é ginecologista, faz reprodução humana. E ela, assim, os 2 foram fenomenais. Eu fiz monitoria de GO durante 1 ano e depois 1 ano monitoria voluntária. Eu usava meu day off do internato para poder ir para a clínica. E, assim, os 2 me acolheram muito. A Dani foi super parceira enquanto eu estava fazendo prova, que eu desesperava. E aí, meu primeiro parto que deu errado, o bebê nasceu mal, eu cheguei na clínica da família chorando. Falei, Dani, não vou mais fazer e tal. Ela pegou na minha mão, me acalmou e tal. Então, os 2 foram, assim, fundamentais para minha escolha, né? Sim, eu sempre falo isso aqui no podcast. Eu acho que existem professores que, às vezes, você brilha o olhinho e fala assim, quero ser que nem ele quando crescer, né? Tipo, exatamente. Você quer seguir isso. E o chato da obstetrícia e da ginecologia é que a gente aprende muito tarde na faculdade que a gente quer aquilo, né? É muito no finalzinho, não tem uma matériazinha no... O do começo é a embriologia, que você olha e você fala, Deus que me livre, coisa difícil, pai amado, e ter a mitose, esse negócio, aquele embrião se formando, você fala, não quero isso, se for isso, não quero. E aí você só vai ver de novo, assim, um ambulatório, algo, né, que você tem contato lá no final. A própria Souza Marques tinha um ambulatório, Eles né? têm. A gente tem um ambulatório. Forte, né? Agora eu não sei como é que funciona, mas quando eu fiz, a gente tinha uma clínica da família do lado da Souza, que tinha ambulatórios muito fortes de pediatria, clínica médica e GO. Eram os mais fortes, assim. Tem outras especialidades no meio, mas chamava Isso muito, né? É muito importante para uma escola de medicina, né? Sim. Você ter o acesso ao paciente, né? Sim. E a vivência. como a ginecologia obstetrícia ela é muito íntima, é muito difícil você ter, por exemplo, eu fiz na Unigran Rio, eu tinha um ambulatório de ginecologia, mas era muito difícil esse contato, tanto da obstetrícia, aí você tinha que ir para um hospital para vivenciar a parte obstétrica, né? De fato, aquilo ali. Então, eu acho que é uma coisa que você só vê muito no final, muito rápido. E se você não tiver muita vivência naquilo ali, se perde. Às vezes você gosta e você não viu direito, né? E nesses últimos anos, vocês fizeram o que para passar na residência de vocês? Eu acho que igual, né? Eu fiz medicurso durante o internato e depois fiz med. Eu ainda fiz aristo também,
no ano que eu tava trabalhando É loucamente. online, o Aristo. O Aristo é online, isso. Uhum. Mas eu acho que os meus primeiros anos de médio curso e médio foram mais... Eu fiz, assim, com mais certeza. Mas ainda não estava estudando. decidido pela gineco. Ainda não de estava decidido obstetrícia. pela gineco, não. Tá, você estava naquele ano, você estava Estudando. terminando a faculdade, aí você ficou aquele ano parada. Isso. Né? Nesse ano parado que você fez o médio. Não, no ano parado que eu fiz o Aristo. Ah, tá, entendi. Então você fez o médio Aí já curso. tinha decidido Isso. pela residência de Não, gineco? eu tava super na dúvida entre cirurgia geral pra fazer vascular e GO. Eram minhas grandes dúvidas. E alguma referência como a Flávia Ela tinha? teve. Porque a cirurgia... o que parece é que você queria muito cirurgia, sair um pouco da obstetrícia, queria alguma coisa que fosse cirúrgica. Eu sempre gostei muito de área cirúrgica, assim. E, na verdade, a obstetrícia eu comecei a me apaixonar na residência mesmo, assim. Eu só comecei a gostar da obstetrícia na residência. E acho que isso foi um ponto muito positivo, porque a gente vai falar sobre, né? Mas o nosso R1 é basicamente a obstetrícia. E aí você vai se apaixonando pelo processo. Entra por osmose. Entra por osmose, exato. E é muito bom, assim. Mas sempre tem pessoas muito importantes no nosso processo inteiro, né? Eu acho que a pessoa que mais me influencia como médico, na verdade, foi um professor meu da cirurgia geral. Eu tive muito mais vivência com cirurgia geral, sendo bem sincera, perfeito. durante a minha vida acadêmica. E aí foi com ele, mas não tem nada a ver com obstetrícia, enfim. Sim. Mas eu acho que é uma pessoa que me inspirou um pouco a estudar, enfim, a querer realmente seguir um caminho certo, Cirúrgico. Aí né? vamos falar da prova. Aí Não, vocês... mas você fez também médio Fez curso. médio? Eu fiz médio curso no 5º ano. O meu foi na pandemia, então foi online. E fiz MED no 6º ano. Eu também fiquei um ano entre a formatura da faculdade e entrar na residência. E aí, nesse ano, eu fiz MED Smart, que é uma plataforma online do MED curso. Sim. Aí, na escolha da residência em si, como que vocês se prepararam? Assim, já estava decidido, né? Vou fazer GO, você com as suas Aí vocês particularidades. se inscreveram em tudo. Se inscreveram em tudo. Vocês conheciam a residência que vocês estão fazendo hoje? Como que foi esse processo? Como Essa é que a vocês pergunta do milhão. pesquisaram para entrar? Era a primeira opção de vocês? Não era a minha primeira opção. Não era a minha primeira opção Não. também, não. Qual era a primeira opção de vocês? A minha era IF. Aham. Mas hoje eu vejo que não tinha Não nada a batia ver nada com o que com eu você. quero. É 100% assim, obstetrícia, alto risco fetal, não é nada do que eu gosto, quer. né? Então, realmente foi Deus. Você, quando você fala assim, era IF, é muito pelo Nome? pelo nome, pelo que se vai falando. Porque o que me parece é que o jovem, né, que está lá no médico curso, está se programando para entrar na residência, ele quer passar na prova e ele não tem acesso a boas informações robustas de como os serviços funcionam e do como ele vai se comportar em relação àquilo. Porque você pode ser uma pessoa mais introvertida, querer mais exames de imagem, fazer mais ultrassom. Já tem uma perspectiva do que quer dentro da residência e Isso a gente não aprende, né? eu quero muito a gente obstetrícia, muito. Aí vai para um serviço onde é totalmente alto risco, você só vai fazer uma cureta no R3, enquanto no outro serviço você faz cureta desde o R1. Sim, exemplos, tá? Bem... Mas aí você quer muito a obstetrícia. E aí você acabou deixando de escolher o serviço que tem uma obstetrícia com alto fluxo materno, né? E para ir para um que é só por nome, né? Isso acontece muito, assim, muito. Principalmente quando a gente tá pesquisando, eu não sei a Flávia, mas eu fiz várias provas e várias por nome, assim, literalmente, confesso. Mas... Ainda mais você que veio de fora, né? Sim, exato. Vocês fizeram fora do Rio também? Eu fiz São Paulo. Fiz São Paulo. Você E fez se só no passasse Rio? para São Paulo, se tinha essa... É Eu difícil. acho que ia pesar um pouco. Carioca pra São Paulo é eu, difícil, né? eu passei pra São Paulo, mas eu passei na prova do SUSinho pra um hospital. Eu passei por Santa Marcelina. Nem lembro o nome, era assim. Não era nem São Paulo, São Paulo. Pesou, eu ia. Mas hoje, se você fizer um retrospecto, pensa no que eu vou falar. Você passou para Santa Casa, São Eu iria. Paulo. Era o único lugar, É? o único lugar de São Paulo então que eu fala iria. onde. Você passou Pérola Baito. para Pérola Baito. Você iria?
Eu iria. Era o meu foco. A gente Pensando tá... bem no meu R4, que eu já penso, talvez eu fosse. Mas se fosse qualquer outro hospital, acho que não valeria tipo a pena. Santa Marcelina que eu passei. Einstein, acho que eu não iria também. Porque o que acontece? Eu acho que a expectativa que a gente tem quando é jovem de que o melhor serviço do planeta é o que eu preciso agora é um pouco exagerado. Com certeza. Sim. Porque o tempo vai mostrar isso para você. Por exemplo, a gente teve aqui colegas de vocês, jovens, residentes. Eu tinha um preconceito, e eu coloco aqui, a gente falou com eles. Sim. De Nova Iguaçu. Excelente residência. Mas você vai falar Nova Iguaçu. Não deve ser tão bom assim. Caramba, lá na Baixada. Cara, eles saíram com uma bagagem. Então, eu pego o exemplo, eu vejo muito na internet o Reinaldo, né, que teve aqui. O cara tá voando, tá fazendo um R4 agora, cirurgia. Então, você entende? O tempo vai... É aquela famosa frase, eu quem acho faz a residência, quem o faz a residente. faculdade mas é o aluno. assim, olha quanto você vai economizar. Se você fosse Você vai para São Paulo. Não. Economizar, e essa economia te coloca no mercado. Sim. Até que você vai pra São Você Paulo, você entende? volta pro Rio, né? A Com gente certeza. não fica em São Paulo. A gente Com voltaria pro certeza. Rio. Ainda mais que você é muito parecido comigo. A gente tem um network aqui. E que fizeram por nós. Né? Porque seus pais provavelmente vão te dar paciente. Eu digo isso porque, mesmo eles sendo gastro, eles vão te... você vai ser uma referência pra eles, né? Tomara. Atender mulheres. Pai, mãe, por favor. Exatamente. Mas assim, vira... Então, tem um network já sendo feito e preparado pra você. Não é uma coisa que você teria que construir tudo de São Paulo. Então, tem tudo um benefício que você tem que avaliar, né? E eu acho que a gente tem que pesar muito também que, assim, os anos de residência não são anos fáceis. São anos bem difíceis, muito estressante, uma sobrecarga de trabalho muito grande. E você ter a sua família perto de você ajuda muito. eu sei que pra mim faz muita diferença. Quem pode falar mais é a Gabi. Como é que é? Não, assim, eu acho que faria uma diferença absurda, mas assim, apesar de eu estar longe, eu sou sempre muito próxima da minha família. Então, assim, é uma coisa que a gente tem um contato. Próximo aqui, celular? Sim, Tá apesar direto. de estar direto, todos os dias, falo. Curta, com minha né? Bem à família. distância. Sim, exato. E assim, e o que eu tento levar, assim, pra minha vida de tentar matar a saudade é que, mesmo que eu estivesse lá, eu não estaria com eles todos os Sim. dias. Porque minha rotina também ia ser louca. Então, assim, talvez a gente até se falasse menos, sabendo que eu ia estar lá todos os dias, entendeu? Sim. Isso Muito acontece legal muito. essa colocação, abertura, né, de Sim. vocês. A gente já começa a entender aqui Qual duas... que é o cenário de vocês? Agora a gente queria, e eu acho que esse é o ponto A alto, escolha. né? Não é só escolha, elas escolheram, passaram. Mas como é que entender como é que é essa prova do Instituto Dó. porque né? a gente sabe Porque que na é área- uma coisa nova para mim, né? Eu acho que para muita gente é nova. Não é Ela novo, já mas é novo. existe há bastante tempo, É. como vocês falaram. Como é que funciona? Vocês fazem a inscrição? É a mesma inscrição que você faz, por exemplo, para o Exército, Aeronáutica? Não, a prova exclusiva. É uma prova separada. Não sei como é que foi no seu É uma ano, prova do mas Instituto DOR. é uma prova do Instituto DOR. São 50, 60 50, questões. 50 50 ou eu 60, acho. alguma coisa assim. No meu ano foi online, Sim. por causa Da pandemia. Da pandemia. No meu também. Mas ano passado já foi presencial. No Rio, o único hospital da Rede DOR que tem residência de ginecologia e obstetrícia é o Caxias. A prova é uma prova para várias especialidades. Tem, enfim, pediatria, tem no Copa, tem, Sim. enfim, em outros hospitais. Mas GO, no Rio, só Caxias. E acho que nem tem na Rede DOR de São Paulo, Geo também. Eu acho que não. Acho que só tem na Rede DOR do Rio. Vocês Geo. chegaram a visitar? Eu visitei, porque eu fiz parte... Na Souza, a gente tem Rodízio. 14 semanas... Não, na verdade, são 14 semanas, alguma coisa assim, de optativo no 6º ano, que a gente pode acompanhar o serviço que a gente quiser. E eu dividi. Eu peguei uma parte num serviço de maior fluxo, bem obstetrícia, e peguei uma parte no Caxias. E aí eu acompanhei
plantão, ambulatório, tudo isso, pra ver como que funcionava. O caminho para ir para lá. Exato. Como é que é o almoço, o jantar. Tudo isso. Como é que é dormir no hospital. Isso como tudo é que é o importante. fluxo, exato, tudo isso. Na verdade, quem me falou da residência foi o Jair, que é nosso chefe. Eu chamei pra fazer uma aula na Liga de GO da Souza. E aí, depois, foi uma aula fantástica de gestação gemelar. Depois dessa aula, ele me convidou pra ver uma cirurgia na maternidade escola, que ia ter uma... Com laser. eu acho que era uma ablação. Não, era uma ablação. E aí, nesse dia, ele me falou, a gente tem um programa de residência na Rede Dor e tal, se você quiser conhecer. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E eu Sabe gostei que aquele bastante. laser, desculpa, aquele laser era do Moncorvo, sabia? O laser que está na maternidade escola. Porque ele, a princípio, ele veio no ProRecon, era um programa de captação de materiais médicos, e vieram 16 lasers para o Brasil, dividido em universidades. E, a princípio, ele entrou para a gente fazer conização com o laser. Só que, por vários motivos, a gente acabou usando muito pouco no hospital e tinha um programa já de ablação das artérias, né? Síndrome de transfusão. E o aparelho, como é uma das unidades da UFRJ, o aparelho foi para lá. Mas a gente chegou a fazer o curso em São Paulo, porque era um aparelho europeu, para aprender a mexer. Eu cheguei a fazer 2 conizações e depois o aparelho foi para lá. Quem fazia era o Renato Sá. Que fazia muita essa cirurgia intraútero, né? Porque você usa para destruir lá as artérias. As comunicantes, as comunicantes. Sim, legal. É um negócio interessante, porque era um aparelho que... se bem que hoje não se usa muito... o laser tá aí. Mas vamos lá. Desculpe te interromper, mas é uma coisa que eu lembrei. E você foi conhecer na maternidade com o Jair. E entendeu como é que funcionava. Exato. E aí eu achei um serviço com pontos fortes. E ele foi plantando uma sementinha. Foi plantando uma sementinha. Nós vamos trazer o Jair aqui. Eu acho que ele vai adorar. Vamos ver. E aí eu fiz a prova. Fiz muitas provas dos 2 anos que eu fiquei fazendo prova. Fiz muitas provas. Quando você conversava com as pessoas conheciam essa sua prova? Não. Assim, das minhas amigas, a minha turma de faculdade tem várias GOs. Muita gente que se formou comigo fez. Das minhas amigas, a maioria conhecia. Mas quando a gente conversa com as pessoas, muita gente não conhece. Que é uma pena, porque é uma residência muito boa. Não, mas agora vão conhecer. Exatamente. Porque assim, quando eu fiz a residência, pouca gente, né? Pouca gente conhecia a combinação Saracuruna Moncorvo Filho, né? Que você entrava pelo Saracuruna e fazia parte ginecológica no Moncorvo Filho. Essa chave, essa cadeia, era muito pouco conhecida. Só tinha 2 vagas. Eu era uma delas que sabia, obviamente. Porque ele é do Moncorvo e eu queria fazer Moncorvo. E eu olhava e falava assim, ainda bem que pouca gente sabe. Deus é perfeito, eu não passei. E por motivos maiores, imagina eu ser residente dele, ia ser briga, não sendo cirúrgico. Pai e filha, ia ser um orgulho pra ele, mas ia dar estresse, né? Mas pouquíssimas pessoas, até hoje, eu uso muito a plataforma do TikTok, né? E às vezes eu já postei isso, que existe essa combinação. E tem gente que não conhece, desconhece essa combinação. E desconhece ainda mais essa residência. Instituto Dor. Sim. Da gineco e obstetrícia só Caxias. Não é isso? Hoje. A nossa residência tem umas conexões também com outros hospitais, né? Acaba que a gente vê parte da obstetrícia na maternidade escola também. Eu acho que em todos os anos a gente roda lá. Tem um convênio com a maternidade escola, com o Fundão e com o Moacir. Então, a gente tem esses 3 hospitais, assim, esses 3 sedes principais. E você, como é que você escolheu? Você chegou a a visitar? Foi Não, o que passou? na verdade, eu descobri que tinha a residência aqui, porque uma amiga minha fez a residência de rádio no IDOR. E aí ela tava falando, porque você não faz pra GO, eu sei que tem e tal. Foi Deus, né? Porque você veio da Paraíba, como é que... João Pessoa, como que você ia saber que eu que moro aqui não sabia? Mas você já tava morando aqui, não? Não. Tava só... Cheguei aqui 1 semana antes de começar a residência. E aí fiz prova aqui, fiz prova em São Paulo, eu queria ir pra São Paulo,
porque, assim, eu já tenho vários amigos que faziam residência lá, enfim. E eu tenho família em São Paulo também. E queria ir pra lá, passei aqui, mas o destino me colocou no Rio. E aí, assim, acabei desistindo da minha inscrição de lá, vim pro Rio. E é isso, foi literalmente Deus. Aí foi você passou nessa. Aqui. E no Rio eu só passei nessa, porque eu só fiz essa. Só porque era online. Eu nem vim pra cá fazer, porque eu tinha muito medo do Rio. Sim. Deus é perfeito. Ela tinha medo da bala perdida. Cara, ela muito. pega linha amarela, linha vermelha. Não é? Fui parar em Caxias com medo Exato. do Rio, mas isso Exato. aconteceu. Eu cheguei aqui, eu Tá passei super um mês perigoso. sem sair de casa com o celular, gente. Eu não levava meu celular, tá? Um mês sem sair de casa, que eu tinha Mas- certeza que ia ser roubada. Mas ainda pode, tá? Isso ainda pode acontecer. Mas aí você Morando se adapta. no Rio de Ah, vai se Janeiro, adaptando, a gente lógico. a gente E é aprende, eu né? acho que é um pulo. Hoje vocês estão hiper... Não, a gente sabe onde a gente pode pegar o celular, né? A É. gente sabe tudo isso. Infelizmente é a realidade que a gente vive aqui, mas hoje em dia em São Paulo tá igual, em vários lugares estão qualquer iguais, lugar. né? Todo Infelizmente. canto é muito perigoso. E aí agora, assim, a gente vai entrar no próximo, mas antes de entrar, sobre a residência e estrutura de vocês. Estacionamento, alimentação e moradia. Como que funciona? A gente tem estacionamento no hospital, né? Eles fornecem um cartãozinho, uma credencial do lado do hospital. Alimentação também no hospital, refeitório do hospital. E vale moradia. Auxílio moradia, eu confesso que eu não sei muito, porque eu Que não não era solicitei. seu Exato. interesse. Mas eu acho que oferece sim. Só que ninguém da Nem- nossa residência nem que a gente pegou. tem contato pegou. E aí vocês ganham uma bolsa de 3.600 e Isso. pouco. Ou a seja, bolsa o programa normal. todo do Instituto DOR, ele está dentro do MEC. Coreme. Coreme, dentro, MEC. E então isso valida Vocês a receberem a diplomação bolsa. de vocês Sim. como especialista. E Sim, vocês, sim. ao final do curso, vão ter o RQE. Sim. Não tem dúvida. Sim, Né? não Perfeito. É uma coisa que é importante a gente, tem. Sim. né? Porque às vezes as pessoas podem achar que é uma pós, né? Sim. Ou seja, você faz uma prova e você paga todo mês, anual. Não, vocês estão Não. A dentro. gente recebe e E acaba igual- com o RQE. Isso, Então, vocês são literalmente residentes. somos residentes. Bem residentes. A nossa carga é bem pesada. Bom, então, agora a gente quer saber, na real, como é que funciona os 3 anos de residência Tá. do Hospital Caxias DOR, Instituto DOR, de residência multiprofissional, me parece, uma coisa bem interessante, que já existe há algum tempo, mas a gente está trazendo aqui para a Agora. audiência, para os nossos jovens Internos, ginecologistas, futuros seus residentes. R1s. Podem Então a vir. gente quer saber do R1, do R2 e do R3. Então, Flávia, Começa vai com dar R1. aquele esboço do R1. Como é que funciona? É que o meu passei há menos tempo. Fala, O sua experiência. R1, ele é dividido em gineco e obstetrícia. É muito mais obstetrícia do que gineco. A gente não tem plantão noturno durante a residência. Tem um plantão de 12 horas dia durante a semana e um plantão 12 horas dia no fim de semana, todo fim de semana. Ambulatórios de Esse pré-natal. plantão é feito aonde? No próprio Caxias. No próprio Caxias. No próprio Caxias. No ano da Gabi era uma vaga por ano só. Então ela isso tinha é uma muito. escala fixa do ano Aham. todo. O meu ano foi o primeiro que abriu para 2 vagas. Sim. Então a gente tem escalas de 6 meses e depois troca. Entendi. Aham. Geralmente é por ordem de classificação. Continua sendo, então, o ingresso de 2 residentes a cada 2 ano. residentes, isso. A gente tem ambulatório de pré-natal com a Clara, nossa chefe, e o Eduardo também. Esses 2 principais. São ambulatórios, assim, não são diretamente de alto risco, mas a maioria dos pacientes são alto risco, né? Materno. Materno e fetal, a gente tem bastante mal formado, porque o serviço de medicina fetal do Caxias é bem forte, né? O nosso chefe, nosso coordenador, o Jair, É uma referência. ele é referência, então vai bastante mal formado, Alto- gêmeos, alto trigêmeos, risco tudo. fetal. Exato. Você vê que o profissional vai dando cara ao Cara, ao serviço, serviço, né? é. Você não precisa estar dentro de uma universidade para dizer que Sei que aquele... você vai Quer ver isso. dizer, a referência é o próprio indivíduo trazendo e Exato. criando, né? Ele está criando um modelo
que daqui a 10, Vai 15 ser anos, seguido. ele vai Sim. se consolidar, vai se fortificar, enfim. A né? gente tem casos, assim, de bem alta complexidade. É uma residência muito rica nos casos que a gente vê, na diversidade de tudo que a gente vê, né? A gineco no R1 é gineco só de ambulatório. A gente tem 2 ambulatórios de gineco geral. E aí, tudo, colher preventivo, rotina ginecológica, bastante endometriose, SOP, tudo isso. A gente vê tudo isso durante o R1. No R2 é mais gineco do que obstetrícia. A gente não tem ambulatório de pré-natal. Desculpa, no R1 a gente roda no ambulatório de pré-natal da maternidade escola também. Ambulatório Tem um de... convênio com a maternidade Isso, escola. isso. O ano inteiro ou ele é dividido? O meu ano foi o ano inteiro. A gente fazia ambulatório de... Nos primeiros 6 meses eu fiz DM prévio, ambulatório de pré-natal de DM prévio na maternidade escola, e nos outros 6 meses eu fiz pré-natal geral. Tem alto fluxo o plantão? Depende do que você considera alto fluxo, assim. A gente... É um hospital particular, então não vai ser um sim. SUSão de atender 100 pessoas em 12 horas. Isso não Perfeito. acontece. Tem dias que tem realmente, assim, você atende 30, 36 ali. Mas tem dias também que vai dar 12 pessoas. Tem domingo que você vai atender 10 pessoas. Sim, Mas a gente tem que levar em consideração que, por ser um serviço que não tem muita gente, pra gente acaba sendo alto fluxo. Claro, porque sim. uma Tem residente muita- por plantão, a isso gente é trabalha por plantão. bem. E quantos Lógico. staffs por plantão? Depende 2. do turno. De manhã ficam 3 e de tarde ficam 2. Aí sempre depende, porque sempre tem uma rotina também que fica ali. Não, mas o meio plantão em distinto. si, noturno. plantão. Quanto... Noturno Noturno a são gente 2. não Elas Mas a não gente dão não plantão roda. noturno. Não, sim, só mais só pra No saber. R1. No R2, inverte, vocês fazem gineco, não fazem obstetrícia. A gente faz obstetrícia no plantão. A gente tem um plantão de 12 horas continua com na plantão. semana. Sempre continua. Isso. R2. R2. E uma visita de fim de semana, no domingo, a cada 15 dias. Pra ver puérperas e gestantes. É tudo. Tudo. As visitas são tudo. Gineco, obstetrícia, tá. é tudo. No R2, a gente fica mais focado em gineco. A gente opera no Moacir do Carmo, um hospital público de Caxias, que tem um volume bom de cirurgia. A gente opera bastante cirurgia vaginal, ginecológica abdominal, tudo. Tem um turno de esteroscopia e videolaparoscopia durante o R2 também, No próprio Caxias. no próprio Caxias. A gente roda no ambulatório de Mola, na maternidade escola, Do Braga. do Do Braga. Antônio Braga. Isso. A gente roda com a doutora Vera na patologia cervical, no HU, e na mastologia, no HU também. Isso tudo durante o R2. Com todo convênio, né? Tudo convênio. Todo convênio. Perfeito. Então vocês têm bastante circulação, né? Sim. Durante um ano, né? Sim. Ou de Sim. carro, Não é um- ou de Uber, não importa, tá sempre Fica de 3 em conhecendo 3 os hospitais. meses. Não, a nossa escala é de 6 em 6 meses. Até nesses ambulatórios. Até de... nesses. Tá, São perfeito. 6 meses em cada... Eu acho que um ponto que faltou você falar que é muito importante, a gente tem mão de ultrassom desde o R1. Isso é verdade. Nossa, é A verdade. gente roda, gente- desde o R1 a gente Mão de ultrassom, não. é Ultrassom. de fazer ultrassom. A gente faz sempre, assim. Então, a gente tem 2 turnos no R1. Eu tinha 2 turnos no Eu R1. tive 3. É. 3 turnos No de ultra no R2. R1. No R2 são quantos? No Você tem hoje? R2 eu tenho 2. Eu tive um no R2 e hoje eu Então tenho um de vocês, novo. acabando a residência, já vão Sai ser contratados fazendo bem. pela Redor. Porque é a exigência, né? O do obstetra saber fazer ultrassom. Na nossa salinha de emergência tem um aparelho de ultrassom. A gente tem A que gente faz saber em fazer. todas as pacientes que entram na emergência. emergência. Nem que Caramba. seja pra... Vamos ver o bebê como é que tá. É. Mas a gente Tem usa que fazer. bastante. Isso são Isso é um detalhes ponto e muito características do hospital que vocês estão, né? E do sistema É de do saúde que serviço vocês DOR, atendem. né? Mas é muito Exatamente. importante. É do Isso seu a não gente vai sair comentar. Sim. Isso eu vou puxar, que eu quero entender, que eu tenho os meus Sim. conceitos antigos, mas eu vejo que não só aqui no Rio, mas São Paulo está muito na frente, isso é uma realidade. Os hospitais privados fazendo os seus serviços, tornando referência e atendendo um tipo de cliente, de paciente diferente do que a Sim, gente está tá. habituado. Mas a gente vai chegar lá. Então, a gente falou da R2,
E agora vamos falar do R3. É. Né? O R3, que a nossa colega Gabriela... Já está. Já está. Eu acho que o R3 a gente volta a ter um pouco de cada, mas a gente começa a ter muito mais autonomia. A minha escala é única o ano inteiro, então eu faço a mesma coisa todos os dias, assim, o ano inteiro. Então, eu vou falar meio que por dia, Sim. que vai ajudar um pouco. Na segunda-feira, a gente roda na ultrassom. Você está à solitária, tarde. porque no seu eu ano sou era R só um. única, era só um. Né? Quando ela estiver no R2, vão ser duas R3. É, Não é isso? sim. Tá, e aí você Vai, roda, segunda-feira. vamos lá. E aí a gente tem um ambulatório de ultrassonografia e endoscopia ginecológica. Às vezes é cirurgia, às vezes é esteroscopia, depende um pouco da agenda, enfim. E aí, na terça, de novo, cirurgia ginecológica por vídeo e ambulatório de gineco à tarde. A gente acaba tendo um ambulatório de gineco de pré-natal nosso, que atende a gente e a paciente no R3. Sempre tem um staff na sala ao lado, mas o ambulatório é para ser 100% nosso. Assim, se a gente tiver uma dúvida, a gente vai lá e pergunta, mas eles não ficam interferindo, não. Sim, Então, cria eu uma acho que autonomia. isso dá uma segurança. No iniciozinho, você sempre vai ali perguntar, será que tá certo? Mas aí depois você vê que desenrola. Flui. Eu acho que isso é um ponto positivo também. E a gente tem um plantão sempre, independente do ano de residência, a gente tem um plantão diurno. No meu R1 eu fiz plantão noturno na maternidade escola, mas não tem mais. O que mais? E cirurgia ginecológica no Moacir, que eu acho que é um ponto, assim, maravilhoso também pra gente, porque, por exemplo, o meu é na quarta. Toda quarta-feira eu faço pelo menos 4 esterectomias, que eu não vejo quase nenhum R3 tendo esse volume de esterec por semana. Abdominal. Abdominal. Tá, e você chega lá como uma residente da Caxias. Redditor, mas Conveniada. e tem residente lá? Não tem residente lá, eu sou a única Então é o residente da serviço Gineco. funcionando naturalmente Isso. e ele Ele recebe recebe a gente. Isso. Provavelmente Preparados para receber. Provavelmente Sim. o Jair deve ter feito Sim, uma uma conexão conexão com a com a- ginecologia e existe um tutor lá Sim, que aceita a exato. fazer É esse exatamente tipo de... assim que Quer acontece. dizer, essas coisas são muito interessantes porque não existe a figura do quem é a pessoa. Não existe, né? É um profissional, é um ginecologista, Que vai não tá sei lá. quem é, enfim, mas motivado, com algum propósito de Pra te ensinar, ensinar. de transferir, Sim. tem o maior prazer, ajuda, porque vocês já começam a pegar a mão, diminui um pouco a carga de trabalho, e em Sim. troca vocês ganham. Acaba que, Experiência. assim, eu acho que pelo Caxias ser um hospital particular, Redditor, a gente não tem muita cirurgia ginecológica aberta, né? A preferência é sempre dar o melhor pro paciente e vai ser cirurgia por vídeo, fato. Sim. Então, a gente sempre pega mão de cirurgia aberta realmente no Moacir do Carmo. Isso é quarta-feira, no seu caso, No meu né? caso. Aí na quinta. Na quinta é o pré-natal e eu fico no plantão. E na sexta, plantão também. E a tarde off. Então, Ou um na dia quinta. de centro cirúrgico, que seria essa quarta-feira sua no Moacir. Eu tenho Mas um tem dia outras de cirurgias também lá no inteiro Caxias. e- Sim. Sim. Tá, E um então turno você no tem uma segundo carga, turno na terça. você tem uma agenda muito padronizada, muito Padronizadíssima. modulada com a tua vida. É. Então você passa praticamente durante a semana inteira indo pro Caxias. E eventualmente vai na quarta Isso. pro Moacir. E só. E O só. resto é tudo no Caxias. Eu não vou mais pro Fundão, que eu ia no ano passado. Aham. Não vou mais pra maternidade escola. Canal teórico. Então, eu acho que esse é Aí um é ponto dos 3 fraco. anos. É. 3 anos, A gente tem umas discussões pós-round de enfermaria, mas assim, não é aquela coisa super certa, é mais quando tem a um gente horário vê- fixo. não tem um horário fixo, nada disso. Mas quando tem uma paciente que merece ser estudada, Conversada. Fazem uma discutida, junta. Isso. Aham. não tem essa coisa de horário fixo. E a gente tem uma aula por mês. O volume da gente em relação à teoria é um pouco baixo em Uma relação aula a por isso. mês que Perfeito. vocês, A gente que dá. Sim. vocês a gente dão que um apresenta. auditório lá do Caxias. A gente faz Normalmente online. Ah, vocês fazem online. Isso. Tá certo. Exato. Mas E- eu acho que, assim, desculpa te interromper, Não, mas eu ó. acho que por ser uma residência que não é tão grande, a gente tem um canal de comunicação com a nossa Muito chefia fácil. muito aberto. Sim.
Então, esse foi um ponto que a gente levantou no meu R1. A gente chegou para o nosso chefe e falou, olha, a gente queria um pouco mais de carga teórica, a gente acho que vale a pena a gente sentar, discutir os pacientes. Então, eles estão sempre muito abertos a isso, entendeu? E fora que a nossa rotina pegou o telefone, ligou, eles atendem na hora e respondem qualquer dúvida que a gente tem, acaba entendeu? que a gente tem um acesso muito fácil às pessoas que são superiores a gente, né, de certa forma. E aí a gente consegue tirar dúvida ou discutir mesmo, assim. Tô com dúvida nesse paciente, vou ligar e discutir 30 minutos discutindo. Então, com ele, eu entendi perfeitamente os 3 anos. Agora eu vou colocar 2 boas dúvidas e eu queria que vocês refletissem comigo, né? A primeira, vocês já colocaram o canal teórico, mas isso com o tempo vai se consolidando, vai se aperfeiçoando, vai entrar mais residentes, vão começar a fazer uma coisa mais definida. Onde vocês hoje suprem essa necessidade do teórico, além do que vocês já fazem online? Onde vocês estudam? Congresso, livro, e-book, curso online. Vocês usam muito isso ou isso não dá tempo, porque a residência consome? A residência consome. A residência consome. A gente é muito do artigo, né? Sim, a gente acaba pegando mais, a gente tem acesso ao up-to-date, tudo isso. Eu faço Med+, então acaba que hoje em dia minhas maiores dúvidas eu acabo tirando nele. O que é Med+? É como se fosse um med curso mais para você fazer R+. Entendeu? Sim, Então você continua estudando. fazendo essa... assim, no último ano que você faz isso, para preparatório, para você fazer R4. R4 ou TEGO. Tem os dois. Isso preparatório. Online. É um curso do med curso. Sim. Mas eu confesso que não dá pra você assistir todas as aulas. Assim, med curso, é muito pai, difícil você tem que entender acompanhar. que ele é o... Aonde ele puder botar um curso pra você aprender, eles estão botando. Não, lógico. Não, são as dores que vocês sentem. Sim, esse é perfeito. Como tem as dores do pessoal da HU, as dores do IFE, todo mundo tem dores. Sim. Nenhum serviço é perfeito. Lógico. Não. Então, aonde a gente quer entender. A outra questão, essa aí eu acho muito interessante. Porque eu vivi a minha vida toda atendendo pessoas, clientes do SUS. Hoje existe um modelo de ensino médico no serviço privado, na saúde suplementar, onde provavelmente a doença é a mesma. O indivíduo, o ser humano é o mesmo. O fígado é o mesmo. Mas não é? quando você O útero chega... é o mesmo. As relações são um pouco diferentes. Você tem vídeo, você tem a última pinça. O suporte, né? Que você tem que é diferente. Ao mesmo tempo que você... reflita comigo. Hein? Ao mesmo tempo que vocês têm o melhor dos mundos, a Matrix, vocês deixam de ter o outro mundo. Sendo que vocês hoje suprem isso quando vai para o Moacir do Carmo, quando vocês vão para a maternidade escola, vocês têm essa vivência. Mas numa vivência puramente, talvez até, e eu pensando aqui, o modelo de que vocês estão vivendo hoje é muito interessante, porque vocês estão mesclando na medida que vocês fazem o convênio. Então você consegue entender 2 sistemas de saúde. O que é muito muito importante. mais na frente do que um residente que só vê SUS. Sim. Isso é muito bom. Eu acho muito bom para a experiência de vida. É muito bom você saber conversar. Como é que vocês veem isso? A conversa, né? O script e o manejo, né? O planejamento terapêutico de uma paciente do SUS. Não é que você vai fazer algo diferente, mas é como que você conversa, por exemplo. Eu tenho uma gestante, e eu tenho uma gestante no particular e uma gestante no SUS. Eu vejo que é um grande exemplo. Aquela paciente, ela tá com a perna inchada, no SUS, como é que eu vou falar para ela fazer uma drenagem linfática? Assim, é um valor que ela... É um dinheiro Ou pedir um Doppler, né? De meio inferior. mas assim...
Como um é que dinheiro que para ela vai precisar daquele dinheiro para outra coisa. É uma realidade diferente. E só que no particular você olha e você fala, pode fazer uma drenagem, uma acupuntura, um não sei o quê, né? Você tem uma coisa, um jogo de cintura diferente e que infelizmente é a realidade que o Brasil tem, né? Mas é exatamente isso. Vocês conseguem nessa residência passar pelos dois, entender como que é essa realidade e a realidade do particular, né? Essa tua experiência veio quando você entrou no mercado. Sim. Quando você começou a fazer os seus plantões na saúde complementar. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês sentem isso? Vocês sentem alguma vantagem em relação ao pessoal? Cara, sim. Entendeu o que eu quero? Sim. Eu quero que vocês... acho que não dá pra negar que realmente a gente tem, de fato, esse lado. E eu acho que você conhecer o lado particular do seu trabalho, isso vai lhe ajudar. Eu não sei, mas assim, na minha cabeça, eu sempre tive a ideia de não trabalhar no SUS a vida inteira. Eu sei que tem gente que quer trabalhar no SUS a vida inteira e tudo bem. Mas a minha ideia não é essa. E é muito diferente, não dá pra negar que é muito diferente mesmo. Até porque o que você tem pra oferecer é muito diferente. Eu falo até pras pacientes em si, sabe? Eu falo, olha, eu queria lhe oferecer isso, mas não tem, então é isso. E vice-versa, sabe? Acho que você tem que ser sincero com a paciente e oferecer sempre o melhor, independente do mundo que você esteja. Mas é literalmente virar uma chavezinha quando você sai de um hospital público para um particular e vice-versa. Você tem que ter esse manejo dos dois lados. Você tem que saber como conduzir. Às vezes a mesma coisa, tipo isso que você falou do edema. Você tem que entregar a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então eu faço uma pergunta. Agora, só pra gente terminar essa reflexão, né? A gente tá viajando aqui, né? Eu acho que isso faz parte... Não, mas olha só. Você me falou de duas cirurgias. As esterectomias videolaparoscópicas e as esterectomias no Adão. Abertas. No Moacir aberta. Vocês ficam loucas para fazer a do Moacir. Você falou que faz 4 na quarta-feira. Com uma alegria enorme. Como é que você vê isso? Você quer fazer essa cirurgia para a tua vida? Ou você quer fazer a outra que você vê lá no Caxias? Eu acho que todo início, assim, a gente se empolga mais. Tem que experimentar tudo. E eu acho que a gente se empolga mais em todo início. Muito, assim. O meu R1 aqui foi muito difícil, porque eu tava em cidade nova, pessoas novas, não tinha ninguém. Mas eu tava tão empolgada com a ideia de uma coisa nova. E eu acho que eu vejo isso nessa questão de cirurgia, entendeu? A gente não fazia esterectomia aberta. Assim, no R2 a gente começa, mas não é aquela coisa da gente fazer sempre. A gente tem, realmente. Toda semana a gente tem e tal, mas eles não deixam a gente fazer. Isso é a nossa cirurgia. No R3 é a nossa cirurgia. E você se empolga muito mais pra fazer. E uma cirurgia por vídeo é muito mais complexa. Então, no meu R3, a cirurgia por vídeo não vai ser a minha cirurgia, entendeu? Sim. Então, eu acho que, assim, claro, eu adoro, eu me empolgo, mas não é aquela coisa, cara, isso é 100% minha responsabilidade. Então, eu tô aqui 100% focada. Acho que por isso você acaba focando um pouco mais na cirurgia aberta, nesse quesito. É o meu ponto de vista. Sim. Eu acho que funciona assim. E por isso você vai se empolgando um pouco mais porque as cirurgias por vídeo tem alguém fazendo, precisa de uma, né? Às vezes tem De até uma R4 ou, Sim, né, uma sim. especialidade Às ali. vezes são Vocês ficam manipulando. Faz uma câmera. Você acha que a cirurgia por Mas- vídeo é mais difícil que a cirurgia aberta? Eu acho que é mais Não, difícil de se pra- introduzir, Não. de você Não, realizar. Não, de quando dificuldade você fazer cirúrgica. cirurgicamente, acho que não. Acho que é uma cirurgia muito com bem menos riscos, O que ela mais quis rápida. dizer é dela poder De você- atuar como Isso. cirurgiã naquele primeiro Ainda momento. como residente. Ainda como Entendeu? residente. Por isso que você vai sorrindo lá quarta-feira. Nem sempre a gente vai sorrindo pra residência, né? Mas... Realidade, está certo. Realidade. Às vezes a gente vai chorando. Agora Mas quero eu sinto entender. feliz. Você já deu um spoiler que você começou com essa coisa da cirurgia. de Continua fazer com vascular. cirurgia? Não, ela ficou Não, apaixonada ela- pela obstetrícia. Ela falou. Não, sim, então, eu quero saber, continua com cirurgia, mudou, tem alguma coisa que te chama mais atenção hoje? Eu sou apaixonada por obstetrícia. Mas o meu amor A por cara da cirurgia Flávia. não mudou. Enfim, eu tenho essa dúvida muito grande. Se eu vou fazer um R4, vai ser de endoscopia, vai ser cirúrgico. Mas eu não queria sair Largar. 100% da obstetrícia, nem que fosse uma coisinha ali, porque eu Entendi. gosto muito e eu acho que nesse meu, assim, quando eu acabar o R3 no meu início de ginecologia e obstetrícia, eu vou continuar na obstetrícia. pelo Quem menos passou um os tempo. três anos de residência
e ainda tá apaixonada pela obstetrícia, é porque ama Eu obstetrícia gosto, mesmo, né? E Eu você, acho que eu sou Flávia? muito paciente. Você É, tem que ter muita tem que- Flávia paciência. até virou paciência. assim, ó. Eu sou o oposto. Eu sou completamente da gineco. Eu gosto de obstetrícia, de fato, é um momento lindo, é uma subespecialidade maravilhosa, muito legal mesmo. Mas eu, Flávia, sou da ginecologia. Eu Sim. penso em fazer fertilidade depois, gineco-endócrina. Eu gosto até engravidar. Engravidou, eu mando pra Engravidou, Gabi. exato. E aí Você já depois tem todo o pode seu voltar pra mim. planejamento. Exatamente. E você pensa em reprodução humana. Penso em Isso. reprodução. E isso Sim. está nos teus planos a partir do término da residência, fazendo um R4. Fazendo um R4 ou uma pós. Uma Na pós, verdade, O que você já viu em relação a isso? Vamos comentar sobre eu isso. já vi tudo. Porque agora vocês já são mais... É. Você vê que interessante o degrau, né? Hoje vocês já são médicos e vocês já começam a ver que é necessário correr atrás do Sim. network. Não vai cair do céu. Ninguém vai te... Então, eu quero isso. Aonde é que é? Onde é que é? Eu vou conhecer. Vou pedir para alguém, deixa eu ir ver. Né? É diferente quando você é... Você só tem que Estudante de fazer uma medicina. prova e a que você passou, passou. O destino Essa vai não, me essa levar. você tem que saber aonde que tem. É. Isso é difícil. A gente tem um canal de comunicação muito forte com os nossos chefes. E um deles, o Eduardo, ele faz fertilidade, né? Ele é fertileuta. E no meu R1, ele me perguntou, eu rodava no pré-natal com ele olhou pra mim e falou assim, Você leva a gente. não é isso aqui que você gosta, né? No pré-natal. Eu falei, não é isso aqui que eu gosto. E aí a gente começou a conversar. Eu falei pra ele que eu gostava de gineco, gosto muito de gineco endócrina, pensava em fazer fertilidade. E ele falou, tudo bem, então eu vou começar a botar algumas pacientes pra gente ver no ambulatório de pré-natal mesmo. Sim. E pra você ver se é isso mesmo e tal. E eu comecei a atender algumas investigações de infertilidade com ele. E pra mim, aquilo ali foi fantástico. Eu Isso falei, lá no "Gente", Caxias. Lá no Caxias. Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Isso é muito legal de uma residência onde tem poucos Pouca gente. residentes, Sim. porque vocês conseguem ser vistos. Sim. Quando você tem muito residente, acaba que você não é tão visto assim. Assim, não tô falando mal das residências sem muita gente, não, mas assim, é exatamente isso. O professor o staff, ou seja, aquele quem for, né, que esteja te orientando, se preocupou com o seu interesse Sim. em olhar e falar assim, tá, vou separar as coisas que parecem ser mais do interesse dela. Quando você tá numa residência com muita gente, Ninguém nem sabe o que muito você quer. olho pra gente olhar, Sim, é muita gente exato. pra gente olhar. Acaba que é Exato. difícil a gente se preocupar com o que é mais do interesse daquela pessoa. É mais tem que tocar serviço, Sim. então fica muito complicado. E aonde é que você pensa? Rio Então, de Janeiro ou São Paulo? Então, Ah. é esse grande problema. Fertilidade no Brasil só tem 2 residências e as 2 são em São Paulo. Eu penso em fazer a prova, óbvio, mas... Tá falando residência R4. R4. É o Pérola E a Unicamp. e a Unicamp. Isso. Sim. Eu penso em fazer a prova, claro. Acho que Vale a quem pena. não arrisca não petisca, Isso. óbvio. Mas eu também penso em fazer pós. Tem pós Ótimas. excelentes em São Paulo e tem muito boas no Rio também. Então, assim, eu tô aberta, não vou ficar martelando muito isso. A gente já passou dessa fase, né, Exato. galera? Quando a gente termina de passar pra residência, a gente Exato. não tem esse peso. E também não tem pressa, entendeu? Eu quero fazer uma pós de gineco-endócrina antes também, porque eu acho que vai me dar uma base melhor pra entender a paciente da fertilidade. Então, assim, não tô muito com pressa, não. Acho que primeiro eu vou fazer Perfeito. gineco-endócrina, Legal. depois fazer fertilidade, acompanhar. Mas esse é o teu... Script. Não, é o Planejamento. sonho. Sim. Né? Provavelmente você ter um consultório, trabalhar numa clínica Deus de quiser. reprodução, Sim. né? E nos congressos os europeus, Sim. os americanos de Eu acho reprodução. que a reprodução humana ela tem crescido bastante. Antes pouco se falava, hoje em dia se fala bastante, né? De você querer fazer reprodução. E é uma área de muito desejo do paciente. Então você Sim, tem muito sim. valor no seu consultório, né? Do mesmo jeito que a Gabi ama a parte cirúrgica, eu amo a parte clínica. Eu gosto de sentar no consultório com o Conversar. paciente, conversar, entender quais são as aflições daquela mulher, o que ela tá passando. E a gente não tem como fazer isso num serviço de alto fluxo, que a gente tem pouco tempo para atender, tem que resolver a demanda imediata da paciente. E a paciente que está tentando engravidar e não consegue,
demanda muito tempo, Sim. demanda uma escutativa. E meu sonho, assim, meu É objetivo poder lá fazer na isso. frente é poder fazer isso. E poder ajudar da forma que der, né? Que a gente, Sim. a medicina permitir, que a gente De- conseguir. Dentro... R4. É, R4. você vai... E você? Ela já pensou aqui. Você vai fazer o pós R4 em onde? Sendo endócrino. bem sincera, eu não tenho Ainda grandes não. sonhos em R4. Assim, não, quero fazer um R4, mas assim, não é o meu maior sonho. Deus me livre a residência novo. Tá, Não, mas acho que- Gabriela, Fala. você vai terminar agora em fevereiro. Não vou fazer. Essa Não, já tudo é uma bem. certeza. Vai Aí- fazer uma não, pós vai em terminar vídeo. em fevereiro. Aham. Aí você já vai o quê? Trabalhar onde? Só. Ou não vai trabalhar? Vai dar mais um ano sabático? Vai viajar a Europa? Ou você Vai fazer uma pós. começar o seu mercado de trabalho? Vai Não, entrar? então. É isso que a gente quer entender. Na verdade, eu tô me entendendo agora. Ah, Eu acabei de, assim, decidir agora que eu ia ficar no Rio. Então, eu pretendo continuar aqui, realmente trabalhar. Não vou fazer não vou fazer um R4 esse ano, de 2026. Essa é a minha única certeza, que eu não vou fazer um R4 Perfeito. agora. Justíssimo. E que ficarei no Rio. Mas a ideia inicial é talvez fazer uma pós ou um R4 mesmo, mas só em 2027. Organizar minha vida pessoal, enfim, organizar tudo isso. E aí voltar de novo a estudar. E eu acho que pra mim isso é muito tranquilo. Eu sou muito resiliente, então eu consigo ir mudando e fazendo essas coisas. E nada me prende ao Rio, na verdade. Eu quero ficar aqui nesse próximo ano, porque eu acho que eu curto muito a cidade, tudo isso, assim. Mas... Eu Talvez amo eu a faça sua não pressa pras coisas. Porque Porque ela é muito tá tranquilona. Não, é a porque, mais sabe por que que eu tranquila. amo? Ela é Não, muito mas sabe por que tranquila. que eu amo? Porque hoje, no mundo em que a gente vive, onde a aspiração é profissional, é tão... Precisamos terminar a residência, precisamos terminar não sei o quê, vai fazer o R4 logo depois. Tem que ser assim, assado. Você ser um pontinho fora da curva dá ânimo pra algumas pessoas de olhar e falar assim, também, eu também posso respirar, sabe? Porque é muito ruim viver nessa coisa do... Saiu do colégio tem que fazer faculdade, da faculdade você terminou, você tem que entrar pra residência, da residência você tem que entrar pra, sei lá, pra um R4, Uma do R4, competição, é né? uma grande jornada. Gente, calma, a gente todo tá vindo mundo. desde os 18 anos estudando pra caramba. Sim. Então, assim, eu gosto da sua não pressa de você olhar e falar assim, eu sou resiliente, eu vou ficar um ano. Você já é... Palavrões, Não, e assim, foda pra caramba de você chegar onde você chegou. eu acho que todo mundo me fala, quando eu falo assim, não vou fazer R4 ano que vem, vou fazer no Perfeito. outro. Todo mundo fala, não vai. Eu, tudo bem. Mas a minha, pra fazer residência foi exatamente isso. Eu falei assim, não vou fazer residência assim que eu acabar, vou fazer no outro. Fui lá e fiz e tudo bem. E eu acho que você tem que confiar no que você tá disposto a fazer, sabe? E você tem que se conhecer. Eu acho que é isso. Se você acha que, cara, se eu parar eu não vou continuar, então não para. Faz um atrás do outro. Mas se você acha que você consegue parar e ter um foco de recomeçar, porque realmente não é todo mundo que consegue, sabe? eu Tem acho gente que tem que ter, que o tem que timer. continuar mesmo. Não é todo mundo que consegue parar e voltar. Mas eu admiro a sua Mas- não pressa da expectativa do outro. Porque isso faz muita diferença. faz. Porque às vezes você se torna a expectativa do outro Sim. e você fica frustrado. Porque você não tá correspondendo à expectativa que o outro tava esperando de você. Sim. Ué, você não vai fazer isso, você não vai fazer assado, você não vai fazer não sei o quê. Isso é o que você queria que eu fizesse. Tá tudo bem por aqui, entendeu? Sim. Então, assim, é muito bom escutar uma pessoa que olha e fala assim, eu tô disposta. Também se não for 2027, que seja 2028, já tô formada, tá tudo bem. Sei o que eu quero da minha vida. E é isso, né? Sim. Você saber o que você quer. Isso é muito bom. Sim, sim. Deixa eu só Justo. perguntar uma coisa pra Flávia. Eu já entendi a sua mensagem, tá? Mas já passou, já. A pergunta é essa. Os seus pais são gastro, são dois. clínicos, Aham. né? Você pensa em empreender junto com eles, trabalhar junto? Não é um... Eu penso, assim... Eles trabalham no consultório? Os meus pais, eles não têm consultório privado. Na verdade, o meu pai, ele trabalha no Caxias também. Ele trabalha na endoscopia lá. E a minha mãe também, ela atende no ambulatório. Meu pai, hoje em dia, não atende mais ambulatório, ele só faz exame. E eles têm uma empresa de endoscopia, Sim. colono. Tá um pouco longe, né? Tá um pouco longe. Talvez
assim, se a gente pensar em reprodução, o que a gente pode associar? Eu já tentei, eu gastei um tempo aí e é bem longe. Matutando. É bem longe. Como será que eles podem me ajudar? Não, eles são especializados em imagem. Sim, Eles sim. têm um know-how de como é uma mecânica empresarial, a empresa, os exames. Eu acho Isso que a eles podem parte- passar para você o conhecimento. Olha, eu quero isso, você fazer reprodução, eu tenho que me linkar a uma clínica. O Caxias do Horto tem reprodução? Então, a gente não tem reprodução, não tem um rodízio de reprodução durante a residência, Você vai mas fazer o isso eletivo. é... Não, mas eu então, digo eu do vou fazer... serviço mesmo. Não tem, não tem. Não há interesse do próprio Tem, hospital? não. No Caxias, não. Mas isso é um ponto que eu já levantei, a Gabi também, a Karine, minha igual, também já levantou para chefia. E tá sendo estudado Pra para fazer ver um se a convênio. gente consegue um convênio para rodar no meu R3. Perfeito. Mas de qualquer jeito, eu vou fazer meu optativo, durante as minhas férias também pretendo acompanhar. Então, assim, A gente Tá. vai buscando por fora. Vai né? buscando por antes fora. da gente passar pro último bloco, É. né? Vocês viajam muito? a gente vai do Rio para Caxias. Conta? Não, o que acontece? Não, eu quero saber, porque assim, os residentes hoje em dia viajam bastante. Ele fica Eles impressionado, viajam, porque as mas pessoas é pra viajam Europa, pra Europa, Grécia é. e não sei o quê. E na época dele, Quero você viajava pra onde, pai? Nem Eu pra ia pra Paraíba Marataí, você não ia, né? eu ia pra Iguaba. Iguava. Quando era bom, era Búzios. Era E aí, o melhor. chega final do ano, aí é sempre isso. Caraíva. Aí estoura o Instagram, Caraíva. Aí meu pai olha e fala assim, Como esse Gente, residente sabe? o pessoal da residência É porque eu deve tenho ter uma muitos residentes lá, placa então de residência todo lá. mês tá saindo um residente. Aham. E são 3 anos, então você bota 20 residentes. Todo mês tem alguém viajando pra um lugar extraordinário. E não é viagem barata, é viagem assim, eu acho que eles dão muito plantão. A gente esqueceu. O valor do plantão a gente falou. Não, se elas estão dando, elas conseguem dar É, plantão. não, eu ia perguntar Eu queria isso saber ainda. se vocês vocês, além dessa grana da Pra vocês residência... poderem fazer o plantão assim pra pagar a viagem. Com certeza. Vocês conseguem fazer plantão por fora? A gente consegue. Eu Consegue. comecei... No R2. R1, não. Difícil. No R1, assim, Você tem tem nem experiência. segurança. tempo Não, acho você que até não- tem. Não porque- pode. Exato. Só quando tiver 2 anos de experiência. Então você pode fazer no R2 e no R3. Isso. Como a gente não tem plantão noturno, tempo a gente tem. Mas assim, eu, Flávia, não me sentia segura de pegar um plantão por Perfeito. fora no R1. Eu comecei no R2, mais pra Coringa. abril, maio, por aí. Comecei a dar plantão por fora, fim de semana, os fins de semana que eu não tô escalada. Mas a Gabi trabalha bastante. Você faz o quê? Eu dava plantão de clínica no meu R1. Sim. A partir do R2 comecei a dar plantão de O. Aonde? Eu dou plantão. Eu já dei em Saracuriúna, já dei na Mãe, já dei no Pastel. Enfim, Sim. eu Já saio rodou. dando. É. Rodou. E é isso. Eu tenho 3 plantões fixos por semana. 2 plantões fixos por semana, semana. fora a De residência. 12. De 12. Então você dá residência de 12, 36. Faz E mais. 2 fixos, levanta uma grana. Dá pra ir pra fora. Mas Você ainda tá. Por isso que ela tá folgada. Não, ela é contida. Eu tô sacana dela. Ela deve guardar esse dinheiro. Ela tá investindo esse Não dinheiro. é, gente. Mas ela Passagem mora pra Paraíba é sozinha. cara, Claro, gente. Exatamente. Passagem tá pra certo. Paraíba é cara. Mas eu trabalho muito, assim. Eu tento não pedir ajuda dos meus pais. Então, Perfeita. desde que eu vim pra cá, eu tento ir me virando sozinha. Mas eles estão sempre ali caso eu precise de alguma coisa. Mas dá pra você trabalhar. Se você quiser, dá. Claro que a vida é muito mais confortável. Se não, nossa, tem Não semana que eu precisar. faço assim, não quero, vou passar e fico vivendo vida de residente. É ótima. Mas se você precisar, dá, né? É porque o que eu vejo É ótimo. É ótimo. vocês querem, ao mesmo tempo que faturar conhecimento Sim, também. sim, Então sim. É tentar linkar isso, E porque cansa, sair né? um Quando você pouco trabalha da tua fora. vida de residente, experimentar o que você está agregando dentro Sim. de um outro serviço, Sim. isso é uma coisa constante. É, né? eu isso peguei é a minha verdade. parte particular no Pasteur, né? Eu peguei essa noção, porque eu fiz público, né? O Andaraí e o Leila Diniz foi literalmente só SUS. E aí eu peguei a minha experiência com o particular no Pasteur.
E é muito bom, né? Foi muito, é uma... Com saúde complementar, né? Que Isso, você pede um exame, tem a facilidade Tem a do facilidade, exame. você fechar literalmente um diagnóstico muito rápido ali naquela mesma hora, né? Isso é muito bom. Mas sobre isso de dar plantões extras, é o que eu falo pra todo mundo. Nós, médicos, deixamos escapar a famosa frase do é só dar um plantãozinho, né? E isso é o maior erro do médico, porque isso deu voz pra todo mundo que não é médico olhar e falar assim: mas você consegue complementar o seu salário e dar só mais um plantãozinho. E, gente, a gente sabe que não é só um plantãozinho. O que me incomoda é o só, né? Não é só dar um plantãozinho. O plantão, ele é um estresse emocional, é um estresse físico, é uma exposição muito grande. Então, assim, não é bem assim. A gente acaba fazendo essa voz, né? A gente acaba falando isso. Preciso comprar uma televisão. Aí quantos plantões são? Preciso não sei que viajar. São quantos plantões? Isso é o maior erro do médico. Sim. No meu fim do R2, início do R3, eu tava trabalhando muito. E aí, chegou uma hora que eu parei e falei, cara, eu tô trabalhando tanto que eu vou pra residência cansada. E tem coisa que eu gosto muito da minha residência, que eu quero aprender, e que eu chego lá assim, ó, não quero estar aqui. E isso começou a me atrapalhar. E eu passei, assim, um tempo de reflexão. Eu tenho que parar de trabalhar, tá tudo bem, meus pais vão voltar a me sustentar, tenho que focar na residência. Mas, assim, você tem que ir procurando um equilíbrio, claro. E vendo o que você precisa e o que você não precisa também. As realidades são completamente diferentes. Exato. Mas eu acho que nunca é só um plantão. Cansa mesmo. Se você puder priorizar a sua residência, priorize. Porque quando você tá ali pra aprender e as pessoas sabem que você é residente. Depois você sai, você não quer dizer assim, eu não sei. Entendeu? Quando você é residente, você pode dizer 1000 vezes eu não sei. Você é só um residente ali. Eu brinco. Só a gente pode falar que é só um plantão. Ninguém mais pode. Exato. Só quem dá plantão sabe o que é dar um plantão, né? Sim. É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E quando você tá na residência, você tem o chapéu da residência, né? Exato. Aquelas pessoas te direcionando. Por mais que você seja médico. Porque eu também já ouvi falando assim, eu preferia que ter essa vida de ser residente, ganhar o dinheiro que vocês ganham como residente, estar ali em aprendizado. Eu falei, não, a gente é médico ali. Independente da gente ser residente em especialização, eu sou médica e eu tô lidando com uma vida, se der algum problema, tudo bem. Eu tenho um respaldo, mas eu sou médica também ali. E isso pesa na sua consciência também, não é só um pesozinho do que eu... de um erro médico ou de uma complicação médica. É a minha cabeça quando eu deito no travesseiro e falo assim, gente, que droga que aconteceu isso, tudo. Você não desliga. Não. É muito louco, né? E aproveitando o gancho aqui, como é que vocês desligam? Você corre, dança, academia. Ela corre. O que vocês fazem? Não, eu queria saber. Eu acho que é muito importante esse fato, assim. E o Rio me ensinou isso. Antes de eu vir morar no Rio, eu trabalhava loucamente. Minha vida era essa vida do fazer tudo um atrás do outro. Eu comecei a ser muito mais resiliente, paz e amor depois que eu cheguei aqui no Rio. Isso é um fato. Eu adoro fazer coisas ao ar livre. Às vezes eu gosto de correr, às vezes eu gosto de fazer uma trilha, enfim. Eu gosto de fazer coisas... Você uma trilha, eu nunca daria uma trilha pra você. Completamente doida por trilha. Depois do plantão, ela vai dar uma trilha. Vai. Direto. Que loucura, nunca daria uma trilha pra ela. Eu olho ela uma grande Ela Barbie, me lembra perfeita, Barbie Profissões. Ela me lembra aquela menina da Liga, da Suza Marques. Sim, uma lourinha que ficou também... Barbie Profissões, eu daria agora trilha. Nunca. Eu acho Mas que você gosta, então, de atividade física? Gosto. Você, claro. Eu gosto Também. de atividade física também, mas eu não Mais sou do ar academia. livre. Academia, faço spinning. É o momento que eu tenho pra desligar a minha cabeça. Vocês comem na residência? A comida da residência é marmitinha? Eu como na residência. A gente come na residência, mas comida às vezes... é boa. Da Redidor? Às vezes... Palavra forte. Nenhuma é 100%. Nenhuma né? é 100%. Mas... É porque é no Mas... hospital, né? Não tem aquele rigor. tem um né? Mas viés dá pra comida de você hospital. comer bem tranquilo. Dá. Tá. E vocês levam... Elas não levam. Vocês andam de malinha? Aquela malinha de anda. aeromoça? Anda? Claro que anda. Pro Redidor? Não pode. Não pode usar aquela bolsinha que usa na Mé.
Qual? Aquelas bolsinhas Ah, com não, sonar não. e A tal. gente não Não, anda. Ah, não, não. a Mala de tipo, plantão. Aquela um mala de travesseiro. plantão que vocês andam, eu assim, não- parece aeromoço chegando no hospital. Você A não Gabi, leva essa a Gabi não travesseira? usa, eu levo. Você leva? Eu Você levo. leva? A Barbie Profissões, pra mim, ela está tirando totalmente. Não, ela vai pro plantão, assim, vai dar 36 horas de plantão, ela vai com uma bolsa menor do que a que eu uso pra ir na esquina. Gente, eu nunca A dei. Gabi é compacta. A mala com o cobertorzinho de plumas e... Não, mas Essa sou eu. o plantão, Mas a gente não tem- quando vocês dormem lá no hospital, no Caxias, é bom. Sim, o estar, A- as o condições. estar, as condições são, pelo menos é o que a minha... me vem a Assim, eu ganho salubridade. Não é, Eu ganho. não é um hospital particular na Zona Sul, entendeu? A gente não É. tem o estar que tem Não no tem estar de Glória. residente. Exato, não tem estar de não tem. residente. O residente quer respirar. Não É. vai ter. Mas vocês Vai ganham na escada, coberta, respira lá. Ganha, tudo isso, coberta, né? edredom, Sim, travesseiro. Isso que ela não É. leva. É, não. Você utiliza. Eu já vi até aqueles memes no TikTok falando assim, eu deitando com eu sou um exatamente cobertorzinho que foi lavado e passado por líquido amniótico, Sim. por não sei o que, não sei o que Sim. lá, mas aqui, ó. Aham. Eu levava antes, assim, nos primeiros meses, enfim. Eu sempre levava, mas ai, fiquei cansando de levar tanta coisa. Carimbo, caneta, jaleco quando precisa. Perfeita, Bárbara. E agora, me digam, antes da gente entrar na internet, qual é a referência que vocês têm hoje? Tirando, obviamente, o preceptor, hoje, né, que está no mercado, seja da Você reprodução, da reprodução, da da cirurgia, vídeo. da obstetrícia, da vídeo, que vocês têm referência, que o lugar que vocês querem chegar, né? Tu terminei minha residência, terminei toda a minha formação, puxa, Ai, o meu tem tanta gente. vocês seguem alguém, porque a gente vai falar um pouquinho agora da Sim, internet. sim. Né? A gente sempre quer ouvir o que vocês acham a internet uma coisa importante. Eu acho super. Hoje em dia importante, sim. tem que ser. Tem que Então ter. vocês têm pessoas que vocês admiram pela internet e que vocês querem um dia estar na internet com a mesma postura, ou enfim. Eu queria saber disso. Mesma credibilidade, né, que as pessoas têm. Sim. Sim, claro. Pode falar, É, pode falar. Quer falar? Eu acho que existem, sim. Eu prefiro não falar nomes, mas falando assim, de forma direta, pensando num futuro de objetivos distantes, eu acho que a minha perspectiva é muito mais em João Pessoa. Pensando assim, as pessoas que eu admiro e que eu penso, caraca, eu queria ser como essa pessoa, Então lá. estão lá. É. Entendi. Você incrível que pareça, assim. você pensa então voltar. Você tem Num essa... futuro distante, sim. Assim, daqui uns Distante 5 pra mim, anos, ela tá 4 Ela, anos. tranquila. ela não tem data. Não tem data. É perfeito. E você, Flávia? Eu vejo muito. Eu vou falar nomes, Pode. tá? Não tem Ah, eu problema. tenho várias. Tem- Eu já falei aqui. Tem uma gineco de São Paulo que faz Rebeca. ginecoendócrina. Gre- Rebeca. Essa aí é, Gerhardt. é Essa Gerhard. A é Vanessa- carimbada aqui. É, fala. Todo mundo A ama. Eu amo Vanessa, ela. que é fenomenal. Aham, Eu sei quem é assisto também. o Instagram dela e fico assim, ai meu Deus, quero ser assim. Aqui no Rio tem a Daniele Deveza, que foi minha professora na faculdade, que ela também é sensacional. E a Clara, nossa chefe, Sim, que é todo perfeita. aquela mulher abre a boca pra falar, eu fico assim. Sim. Ela é maravilhosa. Ainda, por mais que seja uma área distante do que eu quero, ela faz fetal, mas ela é, assim, a Um gênio. médica, ela é um gênio e a imagem de médica que eu gostaria de passar para as minhas pacientes, Na internet entendeu? seria essa. Na internet, Na e vida, na na vida vida, também. tá. na vida, é. sim. O contato que você tem com a paciente, assim, eu acho Sim, que ela sim. inspira a gente nesse sentido. Assim. Isso é muito A importante, né? residência em si, eu vejo muito, e eu também era assim, a gente busca muito o tempo todo aprender a prática. Eu quero operar, eu quero isso, eu quero fazer um parto, eu quero fazer uma curita, eu quero fazer uma cesárea, eu quero fazer uma esterectomia. É muito. Sim. E esquece outras coisas. Um pouco Tem outras dessas coisas a se coisas. aprender. Eu, às vezes, eu já recebi uma reclamaçãozinha na minha época de falar, Paula, você tem que ficar mais no centro obstétrico, fazer mais parto. Eu fazia, porque o Leila Diniz não tem tem como como você sair. não fazer. Mas eu gostava muito de ficar na admissão. E não é porque eu gostava de ficar atendendo milhares, eu gostava de ouvir como cada staff conversava com um paciente. Porque eu tirava dali as melhores frases que eu iria usar pra mim. Sim.
E aí eu olhava e falava assim, pô, isso é legal, isso é confortante de ser escutado. Isso aqui é legal de ser falado, isso aqui, poxa, ela entendeu dessa forma. E é engraçado como você pega literalmente as frases de seus destaques. Às vezes eu falo uma coisa que eu penso, quem fala isso é, sei lá, tal pessoa, e eu acho que é legal, as pacientes se sentem confortáveis. Isso faz uma diferença muito grande, porque você olha e você fala assim, vi conforto nisso aqui, ela se sentiu, vou utilizar. Porque às vezes você quer chegar na mesma frase... Você fala uma frase que nada... Fica meia hora. Você fala meia hora e aí a pessoa falou uma frase e deu tudo certo. Aí você olha e fala, cara, só preciso disso. Entendeu? Então, eu sempre busquei muito escutar como que... Porque minha vida hoje não foi muito voltada pro parto, né? Pra obstetrícia. É consultório. Então, é saber conversar. Mais do que diagnosticar e tudo, é saber conversar, é ter empatia, tudo isso. Então, eu sentada ali, eu gostava de olhar como os staffs conversavam. E a gente esquece um pouco disso na residência, porque é uma aflição por querer saber e aprender a fazer tudo técnico, que a gente acha que a gente vai sair da residência sem saber dar um ponto de sutura. Mas quando você senta no consultório, meu medo... minha primeira paciente foi uma SOP. Eu falei, o que é SOP, meu Deus? E eu sabia o que era SOP. Só que você fica com medo. Não sabe como se portar. Organizar. O que você vai falar pra ela sobre SOP, você vai sentar, né? Sobre SOP. Às vezes você quer falar a matéria inteira. Você não quer saber da matéria. Você quer se provar porque você sabe. E aí você olha e fala assim, pra que eu tô explicando pra ela que é um hiperandrogenismo, não sei o quê. Ela não quer saber isso. Ela quer da linguagem dela. É isso que você tem tirado dos seus professores. De como que você vai explicar o que é só pra um leigo. Né? Não de fato que você estuda e bota na prova. A gente fica muito preocupado com isso, né? Do científico. Quero saber de vocês, da internet. Vocês estão usando efetivamente? Vocês, né? Eu ainda não de vocês. Eu ainda não tive coragem de criar um Instagram profissional. Vergonha? É porque eu acho que passa muita... É muita responsabilidade também, muita responsabilidade. Entendeu? E é uma coisa que demanda tempo, você tem que alimentar para poder crescer e... Nesse momento, não é um tempo que eu tenho de sobra, entendeu? Mas isso é uma coisa que com certeza vai acontecer, ainda mais, acho que atualmente. Eu já perguntei isso para as minhas amigas que não são médicas. Falei, gente, quando vocês vão procurar um médico, vocês olham no Instagram? Todas olham, procuram antes para ver e tal. Então, eu acho que... Você? Então, eu não tenho condições de ter 2 Instagrams, então eu acabo mesclando um pouquinho o meu, mas o meu não é nada profissional 100%. É aberto o meu Instagram. Eu tô tentando ir trazendo aos pouquinhos, principalmente agora que a gente tem nosso próprio ambulatório. A paciente do pré-natal, ela senta perguntando seu Instagram. Doutora, qual é o seu Instagram? É a primeira pergunta. E eu acho que foi por isso que eu comecei a tentar movimentar de alguma forma ali. E tô tentando, mas é exatamente isso que a Flávia falou. Demanda muito tempo, cara. Assim, pra você postar... Porque tudo que você vai postar, você pensa, será que é isso mesmo? Qual é o artigo que prova o que eu tô falando, sabe? Um conselho que eu daria pra vocês, gente, se eu pudesse ter feito, né, isso na minha residência, e que eu me arrependo, tá? Porque eu acho que hoje em dia Instagram é exatamente isso. As pessoas, elas gostam de ver como é que vocês são. Começar mostrando a vida de vocês da residência, sabe? Como que vocês podem encorajar, porque isso vai te gerando... uma rede de pessoas e organicamente, não, que a gente fica muito preocupada em ser tudo muito perfeito. Um post perfeito, uma escrita perfeita, um design bonitinho. E às vezes o orgânico, do jeito... simples, né? O dia a dia. O dia a dia, às vezes, é o suficiente. As pessoas querem saber como é que literalmente é o dia a dia. Se eu pudesse ter feito, ou dado, alguém tivesse falado, Paula, começa, porque eu amo rede social. Eu amo. E eu deixei de fazer isso por vergonha. Mas se eu pudesse dar esse conselho, começa a postar. Tem uma residente minha, uma R1. Hoje ela é corredora. Sou corredora, corro 5 km, que eu já é corredora. Né? Outro memezinho de internet. Ela é corredora, minha filha é corredora. Quanto você corre? 5 km. Apenas. Mas a minha R1, do meu plantão, ela posta todos os dias ela indo pra residência. Hoje eu tive isso, hoje eu tive assado, do jeitinho dela. E é tão legal porque ela tá ligando pra ninguém.
tá fazendo um negocinho dela, tá crescendo no negocinho dela. Sim. E é uma coisa que eu falei também no episódio anterior. Você lembra dos 3 últimos stories de Não, outras pessoas de ontem? Que você viu ontem? Não. Ninguém lembra. Exato. Ninguém lembra de você. É exatamente isso. Eu acho que às vezes O mundo você é tão grande. tem vergonha de postar alguma coisa. Na verdade, eu não tenho muita vergonha. Eu sou muito fácil de falar. É mais tempo mesmo. Mas a pessoa... Você Não tô acha que tá ligando. todo mundo percebendo? As pessoas nem estão percebendo. Ela pode Na verdade, ver- as pessoas... alguma pessoa ou outra vai prestar mais atenção. Alguma pessoa que quer lhe julgar vai prestar Vai atenção julgar. pra lhe julgar. Alguma pessoa que gosta do que você fala vai prestar atenção. Mas a maioria das pessoas... Ela vai, só e ela vai olhar e vai seguir falar vai. assim, tá vendo? Tá querendo ser blogueirinha. E pronto, Amanhã, acabou. ela já tem que pagar a esqueceu. conta do boleto dela que venceu, entendeu? Ela não vai mais lembrar de você. A vergonha, ela passa quando você começa a dar certo. É, Então, se você não começar, sim, entendeu? Vai ser sempre uma vergonha. sim. Então, assim, é um conselho. Se eu pudesse, posta a vida. É um desconhecido. A residência de vocês é um desconhecido, Sim. tá? Sim, sim. Eu tô sendo bem E sincera. é legal, sair na E- janela. Vocês querem o quê? Mais R iguais, você não quer? É, iguais? Eu quero Mostrar muito. a jornada de vocês, Vai fazer dividir trabalho. Mas visibilidade. vai perder coisas também. né? Isso é verdade. É. Mas sempre vai entrar 2. Então, Sim. já estamos dispostas a isso. Assim, mostra, bota a cara a tapa. Vocês já estão no final agora, você da residência. Eu sempre vou dar. Eu vou Impulsionar. Encorajar, Porque né? a rede social hoje, ela É o futuro, é né? um futuro. É. E quando você falou rapidinho Arroba da rede social, das suas amigas que Uhum. vão olhar, antes delas olharem, primeiro tem o boca a boca, Sim. que é muito importante, porque elas vão falar, Flávia, tá bom, deixa eu olhar como é que é a Flávia. Ela não usa óculos, ela tem um cabelo preto, não sei. Aí ela vai olhar. Ou ela vai pesquisar. Ginecologista que atua em reprodução no Leblon. Uhum. Flávia vai estar lá no topo. Aí ela vai pegar desse do Google e vai jogar No Instagram. No Sim. Instagram é só pra gente ver seu rostinho. O que, que você Sim, faz, o que, que você sim. come, É. onde você mora. Tudo isso. Se você faz atividade física. Então o Instagram é mais pra isso. Mas aonde que ela vai te achar? É no boca a boca Uhum. ou no Google. Sim. Tá? Então comecem, postem. É, tem que começar. né? Isso. Eu sempre E encorajo. você, Flávia? É Oliveira_Flávia. Oliveira, _Flávia. Gabi Costa Figueiredo. Vai bombar, hein? Agora deixa eu de perguntar pra seguidores. gente finalizar. Hoje, lá, vocês usam muito prontuário eletrônico, Sim. dentro do 100%. hospital. Vocês estão usando muito Inteligência artificial. a inteligência artificial? Como é que tá isso? Ou você Não. não tem tempo pra isso? Cara, não, a gente não usa. É uma coisa que eu acho que... Eu comentei com alguém da residência, acho que não foi com você esses dias. Porque uma amiga de fora veio, assim, tudo ela fazia no chat GPT, tudo. Eu fiquei assim, gente, por que eu sou a única pessoa no mundo Eu que uso não uso muito. isso? Pois Eu é. não uso. Eu acho que a gente tem que começar a vamos usar, começar. de fato. Mas não, a gente não tem esse costume de usar Não, eu inteligência acho artificial. interessante usar para entender o processo. Sim, com certeza. Né? E Eu porque acho- todo não mundo vai usar uma hora ou substituir outra. absolutamente nenhuma forma Eu acho que de é pra conhecimento. acrescentar. Sim, conhecimento. também acho. É, e você entender o que vai te esperar nos próximos 10 anos. Uhum. E isso vai interferir no mercado de trabalho, numa porção de relacionamento, porque é uma coisa que está aí e não está só para elite. Uhum. Qualquer Todo um. mundo inteiro. As pacientes já chegam falando, eu vi no chat GPT que eu tô com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu olho e falo assim, pronto, gente, já temos todo o diagnóstico aqui, né? Mas assim, Sim. é um avanço muito grande. Sim, sim. E hoje em dia eu uso muito pra corrida, pra caloria e Conta, tudo. né? Maratoneira, 5 fitness. quilômetros. Eu deixo bem claro. Mas é isso, eu uso muito pra isso. E eu literalmente sou viciada no chat GPT. Pois é. Às vezes. Facilita muito, né, a vida. As pessoas comentam que sim. Mas É, vai ajuda A dar- minha irmã usa a gente muito. vai ter que descobrir esse lado do chat GPT. É. Mas acho enquanto que vocês estão uma- na residência, aproveitem a residência. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Olhando pra câmera agora. Não, Ó, se vocês que não você quiserem. vai bombar, hein? Ele tá fechado ainda, Flávia? O quê? O Meu Instagram tá Abre fechado. hoje. Vai abrir. Abre hoje, Vai bota uma postando. Olha, a gente vai mandar umas fotos Foto bacanas. sua. Aham. Bacana. Aí você já começa a colocar
pô, né? Uma notoriedade, ó. Podcast. Isso é verdade. A não ser que você... Tudo bem, Esperar ok, se não eu quer. entendo, quando você fala da responsabilidade que eu entendo. Porque muito... o que acontece? Eu vim também de 2 pais médicos. Uhum. E ele sempre falou, você, no R2, você já devia estar aqui atendendo. E eu olhava e falava assim, olha só, a sua cadeira, ela é muito importante pra mim. Sim. Eu não vou me atrever, sentar especialista no assunto, em sentar nessa cadeira. É o meu sonho. Mas eu vou estar qualificada para estar sentada nela. E merecidamente sentada, né? Porque sempre vão falar pra gente que o nosso caminho é mais fácil. Sim, com certeza. Essa é a dor da gente. Então, assim, eu não vou sentar na cadeira que foi batalhada por eles dois pra alguém olhar pra mim e falar assim, viu como é que é fácil? Então, assim, eu entendo a sua questão do, isso é um peso, é muito difícil, eu não tenho... Mas você não precisa acrescentar em conteúdo teórico. Você pode acrescentar na sua vivência, no seu modo de vida, como que é uma residência. E volta e meia falar de um caso que você viu, bonito, entendeu? Paula. Eu vou botar isso, né? Não, ficou bacana. Mas eu queria que você... mas eu entendo o seu Mas sim, lado. eu acho que é questão de criar coragem e começar. fazer. E quando você começa, você vai fluindo, exato. Mas perde a vergonha. Deixa uma mensagem pra Olhando lá vocês. pra câmera da nossa Para os audiência. seus futuros residentes. Eu acho que, assim, a gente fica muito engessado nos serviços tradicionais. O que a gente conhece, o que tem nome, o que fulaninho ou ciclano falam na rua pra gente poder escolher pra onde a gente vai. Mas a verdade é que nenhuma residência é perfeita. Toda residência vai ter seus pontos fortes, seus pontos fracos. E o que você faz dentro dos 3 anos que você tem ali para você aprender e desenvolver o seu olhar médico como especialista é o que importa de verdade, entendeu? É isso aí. Muito bom, gostei. Quem faz a residência é o aluno. Eu acho que, assim, o meu recado para os futuros residentes é exatamente nesse ponto, assim, é mais durante a residência. Aproveite a sua residência. Independente de onde você fizer, tente priorizar. Você vai estar cansado, a maioria das vezes você vai estar cansado, mas, assim, aproveita. É um tempo que você pode aprender, que as pessoas estão ali querendo lhe ensinar, porque a maioria das pessoas que estão ali querem lhe ensinar, porque elas estão ali para isso mesmo. Então, aproveita a residência. Faz seu nome ali naquele período, que vale a pena. E seja resiliente. Muito bom, doutora. Foi muito bom. Gostei. Obrigada, Ó, gente. gelada. Minha mão é muito gelada.